A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. Livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. E falou muito forte comigo. Eu queria ter passado essa passagem na quinta, mas eu falei, não, vou preparar mais para o domingo, porque é necessário que toda a igreja ouça essa passagem. Eu estava pregando ela para alguns obreiros do escritório, o quanto é forte essa passagem. A gente estava aí desde as 3 horas da tarde, batendo cabeça nesse livro de Ezequiel, e mostrando o quanto o povo de Israel sofreu, o quanto o povo de Israel padeceu, mas não porque Deus era injusto. Deus não é injusto com os atributos dele. Deus sabe de tudo. Jó mesmo fala, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. O plano de Deus não se frustra, meu Deus. Seja em tempo, fora de tempo, faça a Deus o que ele faça ou não faça, Deus vai continuar justo. Seja nós, vaso, barro, seja o que for, e chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, por que o Senhor nos fez assim? Não. Por acaso pode o vaso falar para o oleiro, por que me fizesses assim? Não pode. Foi Ele que fez todas as coisas. Nós conhecemos alguns pontos dos atributos de Deus. Nós não conhecemos Deus em sua totalidade, como a gente falávamos na programação de rádio, meu Deus. Um dos maiores atributos, ou o maior atributo de Deus se chama justiça. Tanto no meio da justiça pode-se adquirir o amor, quanto principalmente a ira de Deus. A ira de Deus sobre o homem da iniquidade e o perverso, como a gente sempre fala. Eu vou mostrar para vocês aqui a passagem, meu Deus, de um povo que Deus mesmo estendeu a mão para socorrer esse povo, tentando tirar esse povo, não porque Deus não conseguia, mas porque o coração do povo era duro, o povo não cedia o coração a Deus. A palavra era pregada. A passagem que a gente vai pregar hoje, no livro de Ezequiel, capítulo 4, e se você ler Ezequiel, no mesmo capítulo 1, Ezequiel vai falar assim, estando eu no meio dos exilados. O que é exilados? Era o povo que foi disperso de Jerusalém e Judá, porque cometeram pecado, e Deus, com a sua santa ira, tirou o povo do meio da sua cidade e dispersou a terras que não teria comida, padeceriam fome, padeceriam escassez. Quando nós falamos de exílio, é um povo que caiu no pecado, desobedecendo a Deus, e padeceram a justa ira de Deus. Padeceram. Ou seja, Ezequiel foi o profeta da vez. Ezequiel foi um profeta no meio do exílio. Ezequiel foi um profeta que pregou no exílio. Eu falei para o obreiro Valmor no escritório hoje, estava falando assim, obreiro, chegou alguém do mundo caído, chegou alguém do mundo machucado, chegou alguém do mundo dentro da igreja, que chegou todo machucado, ferido, precisando de uma palavra amiga, que passe a mão na cabeça dele, falando assim, olha, não se preocupa, você foi humilhado lá fora, mas Deus vai te exaltar aqui. Não é isso que Deus manda na palavra, não. Por que causa a pessoa cai? Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos seus pecados tens caído. Oséias capítulo 14 fala isso. É pelo pecado que a pessoa cai, meu Deus. Não podemos, é como disse um obreiro, hoje ele não está mais no nosso meio, saiu, deve estar no mundo, não sei, mas ele chegou um dia para mim e falou assim, pastor, tem pessoas que saem do mundo, vêm para a igreja, não seria melhor, quando essas pessoas novas tivessem, acho que tinha alguns obreiros comigo, não seria melhor que essas pessoas que vêm pela primeira vez, nós pregamos uma palavra mais razoável para elas permanecerem? Eu falei, não,
Não, obreiro, não podemos passar a mão na cabeça. Nós temos que pregar a justiça de Deus. Agora, no meio dessa justiça, vai atribuir vários fatores. Vai se atribuir vários atributos de Deus, quanto o amor, quanto a ira. O amor de Deus está sendo manifesto nesse momento no meio de vocês, que é a palavra que está sendo pregada. Agora, pastor, a palavra foi pregada, mas eu andei pelos caminhos tortuosos. Você vai receber a justa ira de Deus. Deus não leva em consideração o profano. A palavra de Deus fala isso. Ele não terá por inocente o culpado. E Ezequiel, quando ele chega, porque o sonho de Ezequiel, vamos lá, ele estava estudando para isso, era para ser um sacerdote da casa de Deus, do templo, um sacerdote. E ele estava no meio do exílio junto com os exilados, ou seja, era um povo que estava disperso, já padecendo necessidade, padecendo fome, escassez, uns morrendo de fome, outros padecendo doença, outros sendo mortos ao fio da espada, ou seja, estavam exilados. Se você ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o próprio capítulo 3, no versículo, no capítulo 3 ali, ou no capítulo 2, versículo 8, Deus vai falar para Ezequiel comer um rolo de um livro, no meio do povo exilado. Está vendo esse rolo de um livro, Ezequiel? Ezequiel, sim. Coma desse rolo de um livro, coma desse livro. Quando Ezequiel come do livro, a Bíblia diz que na boca dele era com gosto de mel. Era com gosto de mel, doce como mel. Mas soava aos ouvidos dos israelitas como amargo como fel. Amargo como fel. A palavra de Deus. Quando eu li isso aqui hoje à tarde, como eu chorei no escritório. Falei, meu Deus, se a gente for atribuir isso para a igreja de hoje em dia, quem subsistirá diante do Senhor? Quem vai permanecer diante de ti, meu Deus? É como aquele anjo, que como a gente falou sobre a visão, que o próprio profeta teve dos cavaleiros, que o anjo mostrou para o profeta a visão, e o anjo falava, Senhor, até quando o Senhor não terá misericórdia do teu povo? Até quando o Senhor não vai se compadecer do teu povo? O teu povo está sofrendo, o teu povo está morrendo, por um momento tenha misericórdia. Deus falou, não, o próprio livro de Lamentações fala isso. O povo gritava, pedindo, tem misericórdia da gente, mas a ira de Deus continuava sendo justa na vida daquele povo. Não tinha quem arrancava aquele povo da mão do Senhor, não tinha. O povo estava sofrendo, mas mesmo assim a justa ira de Deus estava esmagando aquele povo, como se esmaga a uva no lagar. O mesmo povo que estava gritando, tem misericórdia da gente, era o mesmo povo que Deus se saciava com a sua ira e com o seu furor contra aquele povo. Eu vou mostrar para vocês. O que eu estou falando aqui está escrito na palavra. Agora, como que nós vamos levar em consideração um texto desse tão profano, como a nossa carne grita por isso? Pastor, isso é muito radical. É uma palavra radical, é um sermão radical. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Não, meu amigo, a justa ira de Deus vai cair no último dia sobre o homem do pecado. É isso que ele fala no livro de Isaías, capítulo 63. Ou seja, no último dia, aqueles que cometeram iniquidade, pecado, perversidade, amante de si mesmo, presunçosos, que amavam o desígnio do seu coração, ou a concupiscência do engano, vão padecer a justa ira de Deus. Ezequiel chora, Ezequiel se lamenta, Ezequiel ele está contristado contra o seu povo e pedia para Deus, Senhor, dai mais uma chance, mas não, o povo tinha que padecer. O povo tinha que morrer, o povo tinha que padecer fome, tinha que morrer na espada, seja da maneira que eles teriam que morrer, mas tudo isso tinha que acontecer, e Deus continuaria sendo justo, justiça. Olha só o que fala aqui, Ezequiel, vocês estão entendendo, gente? Ezequiel capítulo 4, olha o título, o cerco simbólico de Jerusalém. Todos acharam? O cerco simbólico de Jerusalém. Tu, pois, olha só o que Deus fala para Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Aí ele fala assim, põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações,
levanta contra ela tranqueiras, e põe contra ela arraiais e arietes em redor. O que é arietes, pastor? Arietes é um arsenal de guerra que era colocado contra a porta e muros de castelos ou palácios que eram fortificados por esse muro. Esse armamento de guerra era usado para destruir esses muros, para colocar abaixo, ou seja, era um artifício de guerra muito forte. E Deus fala para ele, coloca em redor. Toma também uma assadeira de ferro, que era para sapão, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ele o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, olha só, deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre eles. Conforme o número dos dias que te deitares sobre eles, levará sobre ti a iniquidade deles. Levará sobre ti a iniquidade deles. Porque eu te dei os anos da iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. Ou seja, Ezequiel teria que ficar 390 dias diante daquele tijolo, com aquele tijolo cercado com algumas torrezinhas, ou algum material que ele colocou ao redor do tijolo, simbolizando a guerra que viria sobre Jerusalém. 390 dias, a Bíblia diz que teria que inverter em anos, então seria 390 anos que o povo vai sofrer. Ezequiel ficou 390 dias diante do tijolo. A gente já vai demonstrar para você entender. Mas a Bíblia diz que é para ele inverter em anos de sofrimento a casa de Israel. Ou seja, 390 anos, Jerusalém iria padecer. Jerusalém. Aí ele fala assim: levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Versículo 6. Quando tiveres cumprido esses dias, ou seja, depois de 390 dias, aí você vai se deitar sobre o teu lado direito, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Agora é a casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, ou seja, 40 dias, inverte por anos, 40 anos. Se for colocar o povo de Israel, vai sofrer quanto tempo então? 390 mais 40, 430 anos vão padecer nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Podemos se assemelhar aos 400 anos do silêncio de Deus? Claro que não foi o que aconteceu na página branca que a gente pregava na escola bíblica, mas podemos se assemelhar. 430 anos que Deus castiga esse povo e se afasta deles, meu Deus, e se afasta deles. Você vai ver na palavra que Deus não ouve mais a oração desse povo. Deus não quer mais compreender a oração dessas pessoas, não. Vocês pecaram, vocês vão colher o fruto amargo que vocês têm plantado. Aí ele fala assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, agora é descoberto, e profetizará contra ela: eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Você quer entender essa parábola? Você quer entender? O obreiro Valmor vai representar o profeta Ezequiel, amém? O profeta Ezequiel. Foi isso que Deus fez. Ezequiel pegou Ezequiel, você vai ficar. Ele estava no meio dos exilados, ele estava em casa. A Bíblia diz que ele estava em casa. E você vai pegar, Ezequiel, um tijolo. E nesse tijolo será a marca da cidade de Jerusalém. O tijolo você vai colocar diante de ti. E sobre esse tijolo você vai cercar esse tijolo com os artifícios de guerra. Claro que Ezequiel não iria pegar as armaduras de guerra para colocar diante de um tijolo, era símbolo, e ele começa a cercar esse tijolo, ele começa a pegar alguns objetos e cercando esse tijolo, aí começa a cercar Jerusalém. Presta atenção, cercando Jerusalém. Depois que ele cerca Jerusalém, acabou, só isso aí. Deus falou o quê? Mas peraí, ainda não terminou. Eu vou te amarrar com uma corda. Aí lá vai Deus, pega uma corda e amarra Ezequiel. Segura para mim, por gentileza, Senhor. Deixa eu baixar o braço aqui. Fecha o braço. Isso. Aí o profeta está sendo o quê? Amarrado. Esse é o profeta Ezequiel, como diz a palavra de Deus, ele foi amarrado.
Tinha uma corda menor, não? Está aqui o profeta. Está aqui o profeta. Está aqui as cordas. Está aqui o tijolo, como diz a primeira passagem. E ao redor do tijolo estão os artifícios. O arraial. Está toda a gritaria. Está todo o armamento de guerra ao redor de Jerusalém. É simbólico. O tijolo representa Jerusalém. Essas pedras representam o Nabucodonosor e os seus exércitos, o rei da Babilônia que viria contra Jerusalém. Deus amarra ele e coloca o profeta deitado diante do tijolo. Deita aí, por gentileza. Do lado esquerdo. Primeiro ele está do lado esquerdo e ele fica diante do tijolo, olhando para o tijolo. A forma. E a Bíblia ainda fala mais, que ele tinha que pegar uma assadeira de pão e segurar entre ele e o tijolo, olhando para o tijolo. Presta atenção, por favor. Você tem que entender o que significa isso. Está lá o profeta. A Bíblia diz que o profeta carregaria a iniquidade do povo de Israel. Está amarrado, pensa comigo, um homem íntegro de Deus, um profeta que estava estudando para ser um sacerdote, um profeta que estava estudando para trabalhar no templo, um profeta que tinha vida piedosa, mas quem estava sofrendo é ele. É ou não é? Estava lá ele deitado, amarrado, com a forma que cozia pão, e ao redor do tijolo que representava Jerusalém, estavam as pedras que representavam os ar. Era isso aqui que aconteceu naquele momento. Como está aqui o obreiro, era isso que aconteceu naquele momento. 390 dias ele tinha que ficar assim. 390 dias ele tinha que ficar assim. Vai doer o corpo dele? Vai criar ferida no corpo dele? Por que Deus amarrou? Para que ele não venha se mexer. Você vai ficar assim. Aí Deus fala assim, 390 dias você vai fazer a mesma coisa. Ou seja, ele fica um dia todo. Só que na passagem antes do versículo, no capítulo 3, e no último versículo da passagem, Deus fala que Ezequiel, ele não poderia proferir nenhuma palavra. Deus fala assim, porque eu vou secar a sua língua no céu da sua boca, você vai ficar mudo. Ele não proferia nenhuma palavra, ele estava mudo. E o povo de Israel, os exilados, todavia que passava diante do profeta, via o profeta assim. Via cair, eles entendiam o que estava para vir sobre eles. O povo de Israel entendia, porque o povo de Israel tinha esse desígnio já de sofrimento no passado. Era falado por meio de parábolas, por meio de sinais e por meio de visão. E estava lá o profeta, 390 dias, cansado, o lado já cheio de ferida, olhando para a cidade de Jerusalém e com uma forma de que cozia pão. Pastor, o que representa a forma? Por que a Bíblia diz, colocarás entre ti e a cidade? Porque por mais que ele proferia, a palavra não passava para a cidade. Ou seja, por mais que o povo orava, a oração não passava para o profeta, não passava. Estava impedida por causa dessa assadeira. Estava impedida porque a assadeira no meio do profeta e no meio da cidade estava criando essa barreira. Foi isso que ele ficou fazendo durante 390 dias, do lado esquerdo. Depois Deus fala assim, agora você vai ficar do lado direito. Pode ficar do lado direito, Breno. Aí ele vira, fica do lado direito da mesma forma, da mesma maneira, segurando a bandeja. Agora ele fica assim mais 40 dias. 390 do lado esquerdo, que representava 390 anos de sofrimento para Jerusalém. Agora ele fica 40 dias virada para Judá. Como você leu ali, Judá? Sim ou não? 40 anos de sofrimento para Judá. E ele fica assim. Depois que tudo isso acabar, depois que tudo isso aconteceu, e o profeta ficou, e o profeta padeceu, nós podemos assemelhar o mesmo sacrifício de Cristo. Como assim, pastor? Isaías 53:4 diz o quê? Que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Está lá o profeta cheio de dor, doendo, padecendo por causa de um povo iníquo.
Um povo que não tinha concílio com Deus, que não tinha esperança dentro deles. Estava lá, o povo estava lá, mas tinha algo que estava impedindo a oração do povo: o pecado, a transgressão, a perversidade, a imoralidade do povo estava impedindo que a oração do povo de Israel, tanto o povo de Judá e Jerusalém, de chegar até o profeta. Mas o profeta estava padecendo. Não acabou por aqui não. Não acabou por aqui, porque Deus continua ainda dando sinais para o profeta. O profeta estava sentindo na carne. Vamos ver o que Deus falou mais. Obrigado, obreiro, era isso aí. Se vocês puderem, em nome de Jesus, pode colocar a câmera aqui agora, por gentileza. Foi isso que aconteceu, exatamente assim que aconteceu no tempo do profeta Ezequiel. Foi isso que aconteceu. Ou seja, você viu ali um tijolo que estava diante do profeta, que representava a cidade de Jerusalém e de Judá. 390 dias o povo de Jerusalém iria sofrer, que inverteria em 390 anos. Do lado esquerdo, Ezequiel estava proferindo contra Jerusalém. Do lado direito, Ezequiel estava proferindo contra Judá, contra a cidade de Judá. Vamos continuar aqui. Versículo 9. Vocês entenderam até aí, pessoal? Versículo 9. Toma trigo, olha só. Toma o trigo, cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio. Mete-os numa vasilha e faze dele pão. Olha só, o teu lado, 390 dias comerás dele, que foi o dia de Jerusalém. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, ou seja, 200 gramas por dia ele teria que comer de pão. Dá equivalente a 2 pão francês, mais ou menos. Onde a gente parou? Segundo o número dos dias, te deitarás sobre o teu lado. 390 dias comerás dele, versículo 10. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo e comerás. Aí diz assim: também beberás água por medida, a sexta parte de um rim, que praticamente é a metade de 1 litro, a metade. De tempo em tempo, e beberás. O que comerás será como bolos de cevada, cozê-los sobre o esterco de... Hein, pessoal? Cozê-los sobre o quê? Olha só, Ezequiel tinha que pegar, fazer a massa, o cevado, a lentilha, ali, fazer o pão. Olha só, ele faz o pão. E os 390 dias que ele fica do lado esquerdo contra Jerusalém, ele faz o pão, ele tem que cozinhar juntamente com as fezes humanas. É duro ouvir isso? É duro ouvir isso, pessoal? Ele tinha que cozinhar juntamente com o esterco humano. Olha o grau de humilhação que estava chegando no profeta por causa do povo. Olha o grau o tanto que o profeta estava padecendo por causa do pecado do povo, meu Deus. Um profeta que não tinha nada a ver com o povo, mas era o profeta que tinha que proferir essas palavras. Ele continua falando aqui. O que comeres, 12, o que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo a sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então, olha o que Ezequiel fala. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém, comerão pão por peso, e com ansiedade e angústia beberão a água por medida, e com espanto, porque lhe faltará o pão e a água. Espantar-se-ão uns com os outros, e se consumirão nas suas iniquidades. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada com navalha de barbeiro, e toma e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, que são 430 dias. Tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor da cidade,
e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás um pouco e os atarás nas abas das tuas vestes. Desses ainda tomarás alguns e o lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Ah, meu amigo, como é forte isso. Esses são os símbolos que Ezequiel usou nas suas representações, sem falar nada, sem precisar soltar uma palavra, sem precisar proferir uma palavra. Esses são os símbolos da representação que era o julgamento de Deus contra a cidade de Jerusalém e contra a cidade de Judá. Essas duas cidades que estavam sobre o juízo de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mesma coisa. Deus estava cansado do pecado do povo. Deus fala assim: Ezequiel, você agora vai pegar o pão, você vai fazer esse pão e você vai cozer ele sobre a brasa, e juntamente com ele o esterco do homem. Por que o esterco do homem, pastor? Pensa comigo, a Bíblia mesmo relata que o pecado do homem cheira mal diante das narinas de Deus. Agora pensa o esterco do homem queimando no fogo, a caatinga que não era aquele lugar. Sim ou não? Pensa o cheiro que saía daquele lugar. E Deus fala ainda: faça isso na presença de todos, para que todos possam ver, para que todos possam analisar o que eles têm feito contra mim, contra os meus atributos, contra os meus juízos. Faça isso diante da casa de Israel e diante da casa de Judá. E lá vai ele, e quando ele vai tentar cozer esse pão juntamente com o esterco, ele se humilha. Senhor, nunca se entrou nada na minha boca impuro, desde a minha mocidade, nem animais mortos, nem carniça, nada disso eu tenho comido na minha mocidade. Ou seja, um bom judeu nunca se contaminou com nada que é impuro. A gente pode olhar várias passagens que a Bíblia diz, até Pedro, quando ele estava em casa, ele tem a visão de um lençol que caíra dos céus e chegava diante dele com vários animais impuros, frutos impuros que ele não podia comer. E Deus fala para Pedro: Pedro, estás vendo isso? Sim, então pega e come. Pedro fala: não, eu não posso comer nada impuro. E Deus fala: por que tu tornas impuro aquilo que eu purifiquei? Logo Pedro teve o entendimento que o evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios. Mas para você entender, ele não podia comer nada impuro, porque era um bom judeu. Já viram aquela passagem que Jesus fala para os fariseus assim: vocês coam um mosquito, mas engoliam um camelo. Vocês estão coando um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Em outras palavras, os judeus da época, eles quando faziam o pão, eles coavam a farinha mais de 7 vezes, para que não caísse nenhum mosquito morto naquela farinha. Então eles colocavam a farinha, estava lá coando, aí caía a farinha, de novo colocava, e toda vez fazia isso durante 7 vezes, para que nenhum mosquito caísse dentro da farinha, porque eles não comiam nada impuro. E Jesus falou assim: vocês comem mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo. Em outras palavras, vocês querem se escandalizar com o pecado pequeno dos outros, mas o pecado de vocês é maior. O que vocês cometem é maior. Na mesma passagem ele diz: vocês lavam o prato e o copo do lado de fora, mas no interior continua sujo. Vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas dentro tem um defunto, tem um morto. Olha como Deus compara o homem do pecado, o homem da doutrina, da lei. Olha como Deus olha, o próprio Cristo olha para aqueles que se apoiavam na lei, se achavam doutores da lei, se achavam eruditos, se achavam instruídos, quando a própria palavra de Deus mostra que o pior é o que eles cometiam e não o que eles preservavam. Se você ler Mateus 23, fala assim: vós escribas, fariseus, hipócritas, que dizem mais o endro, o cominho e o hortelã, e desprezais o que há de mais importante na lei, que é a justiça, o juízo e o amor. Ou seja, eles desprezavam isso, o principal, que era o amor ao próximo, a justiça de Deus, a justa ira de Deus, eles desprezavam. Agora, a lei está ali, entendemos, como disse Paulo, a lei é boa, porque se não fosse pela lei eu não conheceria o pecado, sim ou não? Mas pastor, então nós vamos praticar o pecado? Não, nós vamos praticar a lei? Não é disso que Paulo está falando. Existia a lei cerimonial, que era feita no passado, e a lei moral.
Qual que é a lei cerimonial? O dízimo, o sacrifício de animal, sim ou não? Que era feito, tudo isso, o incensário que fumegava a oração dos santos até o céu, e a Bíblia diz que Deus sentia cheiro suave nas suas narinas, que era a oração dos santos. Ou seja, a lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral não. A lei moral não. Quais são as leis morais? Não matarás, não roubarás, não proferás falsos testemunhos, honrará pai e mãe, ou seja, não cobiçarás a mulher do próximo, e tudo isso está na lei moral. Nós continuamos praticando isso, não foi abolido. Quando nós falamos que o Velho Testamento foi abolido, são as cerimônias. E Ezequiel, como um bom judeu, ele falava: não, eu não posso comer nada impuro, porque eu estou me conservando desde a minha meninice, da minha mocidade, para que quando eu vier trabalhar no templo, eu possa trabalhar puro. Porque Ezequiel sabia que assim como aconteceu com 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho no altar, o fogo do Senhor os consumiu e matou os 2 no altar. O que Moisés fala para Arão? Não chores, não torne o seu rosto com luto, porque fazendo isso poderás morrer também. Em outras palavras, não chore pelos seus filhos, porque o que Deus fez foi justo. Não tornes a chorar pelos seus filhos, porque se você chorar, você vai estar falando que Deus foi injusto pelo que ele fez, sabendo que a palavra de Deus mostrou antes o que tinha que ser feito. Sim ou não? A mesma coisa aconteceu aqui com o povo de Israel, mesma coisa. Um povo bastardo de palavra, um povo que não aceitava a repreensão, um povo que não aceitava a palavra de arrependimento. Você pode ver, a Bíblia inteira fala só de arrependimento. O problema não está, como a gente falou ontem no programa de rádio, o problema não está no você pecar, o problema está na falta de arrependimento. O problema não está, meu amigo, você tem maus pensamentos, o problema está quando você cede a eles, você cede à tentação, aí que está o problema. Quando nós pecamos pecado em cima de pecado. Então Ezequiel faz o quê? Ele fala: não, assim, não posso comer isso, eu não posso. Deus dividiu o alimento dele durante 390 dias, imagina 390 dias, meu amigo, ele se secou. Mas pastor, o que está falando sobre isso? A fome que viria sobre o povo de Israel, até o profeta, estando amarrado, ficando sem comida, padecendo fome, até ele estava representando o povo de Israel, o povo de Jerusalém e de Judá, que iriam padecer fome. Ele estava emagrecendo, ele estava se secando, a pele estava colando dos seus ossos, como diz a palavra de Deus. Olha o que esse profeta estava passando, por causa da iniquidade do seu povo. O problema não está no pastor não, está no seu povo, mas o pastor sofre as consequências de um povo idólatra, de um povo pecador, de um povo iníquo que não se converte por nada. O pastor sofre. As lágrimas do pastor, você acha que é por quê? Meu Deus, eu não tenho condição de pagar a minha dívida. Não. A oração do pastor sabe o que é? Meu Pai, tenha misericórdia desse povo, porque eu sei que o dia que a tua mão cair sobre ele, não há quem arrebata eles da tua mão. Senhor, tenha misericórdia desse povo, porque o dia que o teu furor, a tua cólera, a tua ira cair sobre esse povo, não há quem te arranque da mão dele, meu amigo. Não há quem te arranque da mão dele. O que a gente está falando aqui é coisa séria. O que a gente está falando aqui é Bíblia. O que a gente está falando aqui é palavra. É como eu falei para Deus na minha oração hoje às 2h da tarde: Senhor, se for para mim sair dessa porta, desse escritório, para subir esse altar e pregar mentira, que o Senhor me mate nesse escritório, que eu nem passe dessa porta para frente. Se eu estou aqui é porque eu estou pregando o que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Eu tenho temor e tremor pela palavra da verdade. Eu tenho temor e tremor, porque eu sei que o que eu estou pregando aqui está escrito, e eu não estou falando nada daquilo que me falaram, eu estou falando daquilo que o próprio Deus, na revelação por Jesus Cristo, entregue pelo Espírito Santo, está sendo encarregado para entrar no coração de vocês. Amém, gente? Agora, pastor, mas o que a gente tem a ver com o povo do passado? Nós não temos nada a ver com eles. O povo do passado, eles eram idólatras. Eles sacrificavam seus filhos ao Deus Moloque. Será que a gente não está fazendo isso? Posso voltar a tocar na mesma tecla que a gente sempre toca?
Você acha que você cedendo o seu filho, sendo entregue à doutrina do mundo, você não está sacrificando ele ao Deus Moloque? Não está, pessoal? Teve um padre, eu estava falando ontem, foi na escola bíblica ou foi no programa de rádio? Foi na escola bíblica, né? Teve um padre, que eu achei muito bom o que ele fez. No dia de missa, a igreja cheia, ele pega, bota um telão no altar, e no telão ele começa a colocar o carnaval tocar, aquelas mulheres seminuas, sambando, passando as escolas de samba, vestido de Satanás, vestido de capeta, vestido de tudo, de demônio, e todo mundo se pasmou, e todo mundo atemorizado dentro da igreja. Que é isso? Aqui é uma casa de Deus, o padre não pode fazer isso. Chegou um padre e falou assim: desliga isso aí, pode apertar pause. O padre falou: vocês estão atemorizados? Vocês estão assustados? Aqui não pode, mas na casa de vocês pode. Antes de tudo, o nosso ministério começa em casa, não começa na igreja. É como a gente sempre fala, o falso cristão é muito fácil reconhecer em casa e não na igreja. Ou seja, é muito fácil a gente fazer as coisas em casa, mas dentro da igreja não fizemos, porque lá é o lugar de santificação, aonde nós queremos demonstrar ser santo, quando em casa nós não fizemos o que nós fizemos na igreja. Sim ou não? Muitos aqui dentro entreguem os seus filhos ao Deus Moloque, através da internet. Ah, meu amigo, e quando eles serem entregues, serem queimados pelo fogo, não adianta chorar depois. Vocês fizeram isso, pais. Vocês fizeram isso, mães. Vocês que foram o que mataram os seus filhos. Como assim, pastor? Sim, um pouco do fermento leveda toda a massa. A própria palavra fala isso. Não deixa o seu filho sozinho na porcaria do celular, como a gente sempre fala. Você pai, você mãe tem que ter acesso. É obrigado ter acesso ao celular do seu filho e da sua filha. Porque você mesmo estão sacrificando eles. Vocês mesmo estão sacrificando eles. E volta a frisar, depois não adianta chorar para o pastor, porque quem fez isso foi vocês. Foi vocês. O filho dos puritanos, como é que era o filho dos puritanos? Não podia nem jogar bola. Não. Tem nada de jogar bola. Leia o livro dos puritanos, eles falam isso no livro. Nem os filhos do puritano podiam jogar futebol. Eles tinham que viver em vida piedosa com Deus. Eles tinham que estar lá orando com o pai. Eles tinham que estar lá orando com a mãe. Se a mãe e o pai não são bom testemunho, não adianta cobrar do filho aquilo que vocês não são. Não adianta cobrar do filho aquilo que eu não sou em casa. Não adianta. Leia os puritanos, você vai entender o que é uma vida piedosa. Eu falo isso porque quando eu oro, a minha filha está de joelho. Quando eu leio a Bíblia, a minha filha também está lendo a Bíblia. Se a nossa filha vê alguma coisa, a gente está em cima. Porque eu não quero entregar minha filha ao Deus Moloque, não. Não quero, não. Somos bons meditar no que a palavra de Deus fala, né? Não, pastor, jamais eu queimaria o meu filho ao Deus Moloque. Eu amo meu filho. Ah, meu amigo, se você amasse, você não deixava ele à vontade. Infelizmente. Paramos. A gente já leu o capítulo 5 todo, né? Ou seja, o tijolo representava o povo e a cidade de Jerusalém. O significado de arietes, era uma máquina de guerra com que se derrubava as muralhas e as portas sitiadas. Também a sadeira de ferro representava a decisão de Deus de separar-se de Jerusalém. Era decisão de Deus, o juízo de Deus, que ele se separava do povo de Israel. Era uma separação. O povo vai orar, Deus não vai ouvir. A profecia da palavra vai ser falada, mas não vai chegar neles. Não vão ouvir, não vão ser perdoados. Essa assadeira significa isso. Ou seja, o próprio Deus estava se afastando do seu povo. Quando Ezequiel deita-se do lado esquerdo, isso mostra a dor e a agonia que o profeta sentia por causa do pecado do povo. Você acha que esses 390 dias ele não sentia nada, pessoal? Sentia muito. Sentia dores, feridas. Já estava sem comer, imagina, na mesma posição, amarrado durante 390 dias de um lado esquerdo e depois 40 dias do outro. E para a casa de Judá seria 40 anos. Ou seja, Ezequiel fazendo tudo isso, ainda de que preparar o seu pão conforme os dias dos sinais que ele estava deitado. Olha o que diz Lamentações capítulo 4. A fome foi tão grande, mas é antes, tá pessoal? Um livro antes, perdão. Você está em Ezequiel, você volta a um livro. A fome foi tão grande
O livro de Ezequiel relata sobre isso. Olha o tamanho da fome que chegou naquele povo. Todos acharam? Mas agora, escureceu-se-lhes os aspectos mais do que a folhagem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Olha só, a sua pele se pegou aos ossos. Secou-se como uma madeira. Ou seja, se secaram da fome. Estavam magros. Da mesma maneira que você vê uma tábua, era isso que acontecia com eles. A pele se colou nos ossos. Aí diz assim: secou-se como uma madeira. Versículo 9. Mais felizes, olha só isso aqui, muito forte. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se desviam, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Ele estava falando assim, o responsável por Lamentações falava assim, em outras palavras, feliz foi aquele que morreu pela espada, porque eles morreram a espada, morreram, acabou. Agora imagina o povo que está morrendo da fome, é terrível, meu Deus. Tem alguém que já passou fome quando era mais novo, criança, o povo mais ou menos humilde, que era do tempo como é que é lá, o pessoal muito trabalhava? Na roça, sim ou não? No passado muitos passavam fome, sim ou não? Só que essa fome não se compara ao que o pessoal passou aqui. Não se compara. Ou seja, imagina eles requerer mais o dia da morte com espada do que a morte com fome. Eles pediam isso. Bem-aventurado foi os que morreram à espada, porque sofrem aqueles que estão morrendo da fome. Aí ele diz assim, as mãos, isso aqui é muito forte, Lamentações 4:10, as mãos das mães, das mulheres, outrora compassivas, conzeram seus próprios filhos, esses lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha o que as mães faziam, meu Deus, pegavam os seus filhos e cozinhavam e depois comiam. Olha o que aquelas mulheres faziam, pegavam seus filhos, cortavam em parte, repartiam para o povo que estava com fome. Vocês que passaram fome, antigamente vocês faziam isso? Olha o grau de fome que chegou na vida daquele povo, é muito sério isso. As mães chegar ao ponto, presta atenção, as mães chegar ao ponto de cozer os seus próprios filhos, para não morrer de fome. Olha o grau do pecado que estava sobre aquele povo, olha o grau da miséria, olha o grau de miséria que chegou na vida daquelas pessoas, e a gente acha ainda, meu amigo, que a gente vai continuar no pecado e tudo vai ficar bem. Não. Pior coisa vai acontecer no último dia do que está acontecendo com esse povo aqui. Pior coisa vai acontecer no último dia do que aconteceu com esse povo. Versículo 11. Olha quem que fez tudo isso. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. O próprio Deus fez isso. A ira de Deus caiu sobre aquele povo morreu queimado, morreu à espada, morreu com fome, foram humilhados, foram dispersos, tiveram que comer os seus filhos, aqueles que comiam pão tinham que comer pão com fezes, com excremento, meu Deus. Olha o grau de humilhação que chegou aquele povo, olha o grau de humilhação, tudo por causa do pecado, por causa do pecado. Pastor, eu pequei, mas Deus conhece o meu coração. Ele também conhece o coração de quem está no inferno. Também conhece. Não é por conhecer o coração, não é porque que Deus conhece o coração do homem, que Deus tem a obrigação de salvar você. Não. Até quem está gritando por misericórdia hoje no inferno não vai existir ateu, não. No inferno não vai existir ateu. Porque até o ateu que vai para o inferno vai ter que crer em Deus. Amém? Lá é o lugar que mais se clama a Deus. Sabia disso? Sabia que no inferno é o lugar que mais se clama a Deus? E no céu é o lugar que mais se adora a Deus? Porque lá vai só ter cânticos e louvores, cânticos espirituais. Mas no inferno, gemidos e araúdes de fogo, ira, ardor, fogo com enxofre, vão queimar os seus adversários. Esse povo, olha o tipo de morte que aconteceu na vida desse povo. Ei, pessoal, é mole? Você queria viver nesse tempo? Por que não? Estão com medo do quê?
Se você não quer viver esse tempo, é porque você sabe o que você está cometendo hoje. Sim ou não? Ou seja, a ira de Deus caiu sobre eles. E o que impede da ira de Deus cair sobre a nossa vida? Hein, pessoal? Pergunta para você mesmo, o que impede a ira de Deus cair sobre a minha vida? Nada. É só o meu pecado mesmo, quando é atribuído, que Deus manifesta o seu furor sobre a minha vida. Mas nada vai acontecer agora. Tudo no último dia. Versículo 12. Tudo isso que eu estou lendo aconteceu ali no templo de Ezequiel. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados, dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue do justo. Até os justos morreram. Erram como cegos nas ruas. Andam, isso aqui é muito forte, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Olha o que aquele povo falava das nações, que eles foram dispersos. Apartai-vos, imundos! Gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciões. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitava os nossos passos, de maneira que não podíamos andar. Pelas nossas praças aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. A Bíblia fala que aquele povo que estava morrendo, aquele povo que estava padecendo, os que sobraram, secos da fome, corriam nas ruas, como foram dispersos por outras nações. O povo de outras nações, vendo essas pessoas correndo, atemorizada, gritando, eles falavam, apartai-vos, imundos, aqui não, vocês estão sofrendo a ira do Deus Todo-Poderoso, vocês têm que ser dispersos daqui. E ninguém tocava na vida deles, ou na roupa deles, porque eles eram imundos. Olha como era visto aquele povo, como imundos, meu Deus. Olha a vergonha que tomou conta daquele povo. Olha a vergonha e a escassez. Olhando um texto desse, como é que a gente pode ainda continuar nos nossos pecados de estimação? Como é que nós não vamos ter vida piedosa com Deus? Até quando nós vamos trocar o entretenimento pela vida de oração? Até quando nós vamos trocar nossas amizades por Cristo? Até quando nós vamos trocar nossos momentos recreativos pela palavra da verdade? Até quando? Até quando? A Bíblia diz que o exercício físico para nada se aproveita, mas o que tem proveito na nossa vida é a nossa vida piedosa. A Bíblia fala isso, não sou eu. A vida piedosa. Às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso corpo, com a gente, e esquecemos da nossa vida piedosa. Sim ou não? Então, vamos se preocupar com a nossa alma. Vamos buscar mais de Deus. Vamos ter vida íntima com Deus. Você sabe o que é uma vida íntima com Deus? É você e Deus, somente vocês dois. No seu quarto, quando não tem ninguém. Eu falava para o Arthur e para o obreiro Vamor. Eu chego aqui equivalente 1 hora, 2 horas da tarde. Aí eles querem estar aqui 2 horas. Eu falei, não venho 2 horas nem 1 hora, porque eu gosto do meu momento íntimo com Deus. Mas eles vieram 3 horas, oraram, tiveram um momento íntimo com eles, Deus e eles. A gente lá no escritório lemos a palavra, a gente passou esse momento todo lendo a palavra. Ou seja, o momento que eu podia estar com a minha esposa, com a minha filha, a gente estava aqui dentro do escritório, tendo um momento íntimo com Deus. Vida piedosa. Vida piedosa. É como eu falo, né? Para muitos o culto dela começa aqui, 7 horas da noite. Um culto, perdoa a minha expressão, um culto hipócrita. Um culto hipócrita. Porque o domingo todo ela vive pecando. Aí quer chegar aqui e acha que Deus vai ouvir a oração dela? Entre ela e o próprio Deus foi colocado uma assadeira de pão. A oração não passa para lá e muito menos a profecia passa daqui para lá. Não passa. Porque somos malignos, somos imorais, somos perversos. E queremos que Deus faça a parte dele quando nós não fizemos a nossa parte. Amém? Vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel capítulo 5.
Agora a gente vai ler as causas que tudo isso aconteceu. Por que tudo isso aconteceu, pastor? As causas do cerco de Jerusalém. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Ele deu primeiro a pregação por sinais, e agora ele está explicando. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações. As nações foram aqueles que gritavam: sai do nosso meio, impuros, sai do nosso meio, imundos. São esses homens. Aí ele continua assim: e terras que estão ao redor dela, ela porém se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações, e transgredindo os meus estatutos. Olha o que Israel fez para Deus cometer tal atrocidade. Mais do que as terras que estão no redor dela, ou seja, pecaram mais do que as terras que estão ao redor. É a mesma coisa de um membro da igreja cometer pecado pior do que aqueles que estão lá fora. Mesma coisa. Mais do que as nações transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprindo o meu juízo, nem procedido segundo os direitos das ações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, e aí está falando, eis que eu mesmo estou contra ti, executarei o juízo no meio de ti, à vista das nações, farei contigo o que nunca fiz. Olha o que Deus está falando, meu Deus. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti. Não foi isso que a gente leu ali em Lamentações 4:8? As mães não coziam seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo que restar de ti espalharei a todos os ventos. Foi esse o sinal da barba de Ezequiel. Quando ele corta, e um pouco ele pesa numa balança, um pouco ele dispersa para um lado, outro pouco ele dispersa no fogo, um pouco ele aflige com a espada, e o que o vento levar, ele desembanha a espada e vai atrás desse resto de fio de barba e de cabelo. Representava tanto o povo, que era o cabelo, uma parte que estava sendo morta pela espada, a outra que foi queimada a fogo, e aqueles que gritavam correndo nas ruas: tem misericórdia da gente. A Bíblia diz que era desbanhada a espada por Nabucodonosor e seus exércitos, e afligir esse povo que sobrava. Não sobrava ninguém, não sobrava ninguém, todos eles morriam à espada, todos. Aí continua aqui, paramos aonde? 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanasses o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com as tuas abominações. Ou seja, vou ler de novo: pois que profanasses o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. O que é o santuário de Deus? O corpo do homem, o nosso coração. O que é trazer todo tipo de malignidade para dentro do corpo do homem? Do santuário de Deus. É aquilo que a gente sempre fala: o adultério, a fornicação, tudo que você comete contra o seu corpo, tudo que você comete contra o seu corpo, você está fazendo contra o santuário de Deus. E é que nem eu sempre falo: você sabe o que você faz, sim ou não? Você que não é casado, cuidado. Tem relação sexual não sendo casado, você está profanando o santuário de Deus. Não sou eu que falo isso, você pode ler até Coríntios 6:9 que fala a mesma coisa. Os fornicários não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Não acha você? Teve uma pessoa que falou assim: eu vivo 40 anos com essa pessoa, e eu já conheço ela, eu não preciso casar. Precisa sim. Ah, Deus vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia não. Não vai não. Por quê? Porque está escrito que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. O que Paulo fala em Coríntios capítulo 7? Bom seria que o homem não tocasse mulher nenhuma, mas como não pode conter-se, que casem-se. Bom é viver casado do que abrasado. Não pode segurar homem, casa. Não pode segurar mulher, casa. Ah, pastor, eu vou esperar para casar. Tem que esperar.
porque o dia que a espada cair sobre a sua cabeça, não vai ter ninguém que te tire da mão do Deus Todo-Poderoso. Vai chegar no último dia, Deus vai requerer esse dia de você. Você está ouvindo a palavra, você não é mais inocente, você se torna culpado. Amém? Tem que casar, casa. Estão casando de graça ainda, não estão? De graça, não tem preço nenhum que você pague, a não ser pelo documento. Vai atrás. É pela sua alma, meu amigo. É pela sua alma, não é pelo seu cônjuge, não é pela pessoa que está do céu, é pela sua alma. Pela sua alma. Está conservando a sua alma. A abominação contra o santuário de Deus. Embriaguez, a abominação contra o santuário de Deus. Tudo que você comete contra o seu corpo, você está abominando o santuário de Deus. Amém? 13, né? É o 13? 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte, isso aqui é tudo o que ele estava falando da Bada. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Não vai ficar ninguém. Assim se cumprirá a minha ira. Olha o que Deus fala. E satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Imagina, vamos lá, pessoal. Imagina Deus usando Nabucodonosor, seu servo, porque ele fala, Nabucodonosor, meu servo, para matar os cristãos judeus à espada, deixar padecer de fome. Uns morriam queimados, outros morriam com peste, todo tipo de morte vinha sobre eles. E Deus fala o quê? Ah, como eu me consolei, como eu me saciei. A Bíblia diz que Deus vai se rir do seu trono olhando o pecador queimando no inferno. É mole isso? É mole isso? Ah, pastor, como assim? A palavra de Deus fala isso. Ou seja, ele vai se saciar, ele vai se consolar, ele vai dizer assim, ó, missão cumprida. Missão cumprida. Ah, pastor, mas Deus é muito radical. Não. Ele é justo. Porque foi falado. O dia que você morrer e você estiver diante do tribunal de Deus e você ser condenado ao inferno, não diga que o pastor não pregou, não diga que o pastor não falou, não diga que o pastor não alertou, goste você ou não, porque Deus mesmo fala em Ezequiel capítulo 1, profetiza contra a casa de Israel, porque é casa rebelde, ouça eles ou não ouçam, ouça você ou não ouça, queira aceitar ou não queira, mas a justa ira de Deus vai cair sobre todos. Todo homem da impiedade, todo homem da perversidade vai cair. Não podemos fugir disso. Como diz Apocalipse, cai sobre nós, ó monte, cai sobre nós, ó outeiros, porque nós não vamos suportar o dia da sua ira. Os homens no último dia gritavam, queria que os montes caíam sobre ele, porque a Bíblia mesmo disse, horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também diz que não haverá dia tão horrível quanto o dia da vinda do Senhor, porque esse dia se aproxima. Esse dia está próximo, está muito próximo, mais próximo do que você pode pensar ou imaginar, mais próximo do que você pode pensar ou imaginar. Então a palavra está sendo pregada. Saia daqui constrangido. Você, namorado, quando deitado do lado da sua namorada hoje, se constrange. Lembra o que diz a palavra? Um estará na cama deitado, dois estarão na cama, um vai ser levado e outro vai ficar. Podemos entender duas partes desse texto. Tanto na parte de um relacionamento, mas a Bíblia diz ainda assim, aonde se ajunta a carniça, ali também se ajunta o abutre. Um está deitado, dois está deitado, um vai ficar e o outro vai ser levado. Dois estarão moendo moinho, um vai ficar e o outro vai ser levado. Aonde está a carniça, ali também está se ajunta também os abutres. O que quer dizer, pastor? A carne vai ficar, mas a alma vai ser levada. A carne vai apodrecer. E a única carne que os abutres comem é a carne do ser humano. Sim ou não? Olha o que a palavra de Deus fala. Olha isso, meu Deus. Então, cuidado. Vai ter um momento, vai ter um tempo que não terá mais tempo para vocês. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Paramos onde? 13. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo,
quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio, ou objeto de escárnio, ou objeto de vergonha, entre as nações que estão ao redor de ti. A de opróbrio e ludíbrio, descarmento e espanto das nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com a ira e indignação, em furiosos castigos, eu sou o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas de destruidoras, e que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei fome sobre vós, eu vos tirarei o sustento de pão, enviarei sobre vós fome, e as bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, eu, o Senhor. Quem falou? Somente ele falou. Tem mão do diabo aqui no meio? Não tem não? A pessoa está sofrendo porque é o diabo. É pecado. A mão de Deus caiu sobre ela. Pecado. A pessoa adulterou. Foi usada pelo diabo. Não, pessoal. Foi nada usada pelo diabo, como a gente sempre fala. A pessoa que é um mau caráter. Traiu a esposa, é um mau caráter. Sim ou não? Vai colher o fruto que ele plantou? Vai colher. Isso a palavra de Deus fala. Vocês entenderam a palavra? Que essa palavra crave com ponteira de diamante no coração de vocês. E que ela se torne como testemunha. Eu agora vou proferir nesse momento, que seja uma profecia. Que essa palavra que eu acabei de pregar, que ela seja testemunha no último dia contra todos aqueles que estão aqui nesse momento e também contra todos aqueles que ouvirão através da internet. Que ouvirão. Porque no último dia não falarão, eu não sabia porque foi pregado. Amém? O que é que Deus fala? Porque saberão que no meio deles eu coloquei um profeta. Amém? Amém. Aí a palavra da verdade foi pregada. Crave no seu coração e cuidado. Ande com passos de salvação. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não procure agradar amigos para tentar reconciliar-te com eles. Como disse o Paulo ou os profetas, se antes eu tivesse que agradar os homens, não seria servo de Cristo. Eu prefiro agradar a Deus e magoar pessoas. Eu prefiro isso. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que merece.